Vamos à matéria, Ana? Unimed, chegou o nosso quadro, né? Quadro que ao longo aí dos anos, parceria com a Unimed Piracicaba, traz sempre uma entrevista com um profissional de muita qualidade ali da Unimed, trazendo aí a informação que você precisa. E eu convido você a acompanhar esse quadro, que a Maria foi lá, conversou, bateu um papo, né, Maria? Exato. Tão bacana. Sim, Dr. Vitor. Dr. Vitor. Então eu peço que você acompanhe a partir de agora nosso quadro Saúde Agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje no quadro Saúde Agora, com oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba, estamos recebendo o Dr. Vitor Marim para uma conversa muito importante. Dr. Vitor é infectologista e aqui na Unimed ele é médico responsável pela governança clínica. Dr. Vitor, obrigada pela disponibilidade para falar conosco de um tema extremamente importante, que inclusive é um tema aí de um Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Tudo bem, Dr. Vitor? Muito obrigado pelo convite, Maria. É um prazer falar com seus telespectadores. De fato, a tuberculose é um problema que assola o mundo inteiro. E o Brasil também contribui, infelizmente, com um grande número de casos, tá? Hoje no país nós temos em cerca de 70 mil casos, na verdade são dados de 2021, 70 mil casos novos foram diagnosticados em 2021. Desses 70 mil, infelizmente, 4,5 mil mortes, óbitos, em decorrência da tuberculose. Então é um tema importante para debatermos, entendermos como prevenir, reconhecer precocemente e tratar. Poxa, doutor, você sabe que eu vinha pensando, né, quando a gente recebeu que seria esse tema, há um tempo atrás, até os amigos mais antigos que estão acompanhando a gente vão lembrar, porque se ouvia falar muito mais em óbitos, né, referente à tuberculose. Hoje a gente já não escuta tanto mais, mas segundo esses dados que o senhor passou, ainda é uma doença muito ativa, né, no nosso país e no mundo, e que a gente precisa sim dar uma atenção a ela também. Doutor, queria que o senhor falasse agora o que é a tuberculose? A tuberculose é uma doença causada por uma micobactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. É um germe que ele é transmitido via respiratória. Uma pessoa que tem a tuberculose, ela gera aerosóis ao tossir, ao falar, ao espirrar. E quando ela tem essa tuberculose ativa, outras pessoas podem ser contaminadas. Em média, uma pessoa não tratada ela é capaz de contaminar outras 10 a 15 pessoas por ano, né? Então, por isso que é extremamente importante reconhecer brevemente, precocemente os sinais para fazer o diagnóstico e daí realizar o tratamento. O quadro clínico bem habitual é aquele que a gente sabe. Por quê? É um quadro que a tuberculose geralmente acomete, na maioria das vezes, o aparelho respiratório, né? Então, a forma pulmonar é a forma mais prevalente de maior incidência, né? Acomete cerca de 96% dos casos. Então, o quadro pulmonar ele se caracteriza com uma tosse que dura mais de 3 semanas, com uma febre, um sono noturno, perda de peso, um cansaço fácil, né? Outras formas são geralmente doenças mais graves, uma apresentação clínica mais grave e acomete geralmente os imunossuprimidos. Por exemplo, pode ter uma forma causando meningite, né? Outros órgãos podem ser acometidos, né? Mas isso felizmente é uma parcela pequena e acomete um determinado perfil de pacientes, tá? E olha, segundo, né, esse dado aí é um contágio relativamente alto, né, doutor? O combate, né, a prevenção a essa doença, eu acho que parte sim, como o senhor enfatizou bem, a questão de você ter esse diagnóstico precoce para você prevenir esse contágio também. Exatamente. Uma vez se o seu familiar, se você, o próprio pessoa que está sentindo esses sintomas, se o seu conhecido, o oriente a buscar uma unidade de saúde,
né, para fazer essa pesquisa, né? São exames simples, né? Temos hoje opções de diagnóstico rápido e com um tratamento disponível, gratuito, nas unidades básicas e é fornecido via SUS, né? É um tratamento que é prolongado, um tratamento que são pelo menos 6 meses, geralmente com uma boa tolerância, né, à medicação, né, com uma taxa de sucesso muito grande. Pelo menos 85% das pessoas que têm tuberculose e começam o tratamento têm um bom sucesso na cura, né? O que eventualmente não tem porque aí situações muito peculiares, que é uma forma mais resistente, mas aí também tem tratamento em torno disso. Então, sempre que tiver quadro sugestivo de tuberculose, procure seu médico, procure a unidade de saúde mais próxima para você, para tentarmos reconhecer brevemente, precocemente essa doença e não só isso, entender se os seus contatos, os seus entes queridos também são acometidos pela doença. Tem aqueles que podem ter já a doença ativa, né, mas tem outros que se enquadram numa tuberculose latente, onde há também uma forma de se prevenir que ela evolua para uma tuberculose ativa. Então, existe recurso para diagnóstico, para tratamento e com uma taxa grande de sucesso. Perfeito. A gente já tem a vacina, né, doutora? É importante falar, a BCG, a vacina, mas a dúvida mesmo as pessoas vacinadas, elas podem ainda contrair a tuberculose ou não? A partir da vacina, ninguém mais, né, que tomou a vacina corre esse risco? A gente, nos últimos 2 anos, falou-se muito em vacina, né? E a vacina para tuberculose, que ela é dada ao nascer e até aos 4 anos, quase 5 anos, né, na criança, a finalidade maior dela é prevenir doenças graves, tá? Uma pessoa vacinada pode sim, infelizmente, ter uma doença, né, pode ter a tuberculose, mas há um risco muito, muito pequeno dela evoluir para uma doença grave. Situações excepcionais existem, mesmo os vacinados podem evoluir para uma doença grave, mas nós estamos falando de imunossupressão severa, paciente, por exemplo, que vivem com HIV, né? Então tem situações muito particulares que infelizmente mesmo vacinados podem evoluir para uma doença mais grave, mas felizmente isso é uma parcela ínfima, né, do que acomete aí essa população com tuberculose. Muito bom. E doutor, quais são os sintomas dessa doença, a tuberculose, e como é possível fazer o diagnóstico? O quadro clássico da forma pulmonar é uma tosse que persiste por mais de 3 semanas, é uma perda de peso, febre, uma febre geralmente vespertina, um suor noturno, né, e um emagrecimento importante, né? Então, diante desse cenário, tem que passar pelas hipóteses diagnósticas, né, para o médico a possibilidade de tuberculose. A forma mais fácil é a coleta do escarro, onde se pesquisa aí o bacilo, né, a Mycobacteria tuberculosis, né? Nós temos tecnologia suficiente para entender se essa micobactéria ela é resistente de uma forma rápida e aí direcionar o tratamento mais específico, tá? Essa seria a forma mais fácil e mais rápida e mais disponível para alcançar a maior parte das pessoas com tuberculose. Existem outras formas, como biópsia, mas aí são procedimentos mais invasivos para situações peculiares. Mas a forma mais fácil, né, para a forma mais comum é a coleta do escarro, né, que está disponível em vários serviços de saúde. Muito bom. Olha, nós estamos aqui conversando com o Dr. Vitor Marim, falando sobre um tema extremamente importante que é a tuberculose e o combate a essa doença. A gente tem aí o dia de combate à doença agora nos próximos dias. A gente vai para um intervalo muito rapidinho, o doutor já falou a respeito dos sintomas, do tratamento, mas a gente quer saber se essa doença também tem cura. O doutor vai responder para a gente já depois do intervalo. Transformação digital é o futuro acontecendo agora. Inovações aproximam também os corações. A Unimed Piracicaba traduz tecnologia em mais saúde. Na palma da mão, teleatendimento humanizado, com o cuidado e o carinho que você e sua família merecem. Unimed Piracicaba abraça todos os momentos da sua vida.
E já estamos aqui de volta nessa conversa com o Dr. Vitor Marim, ele que é infectologista e aqui na Unimed ele é médico responsável pela governança clínica. Hoje nós estamos falando sobre o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. O doutor já falou um pouco a respeito do tratamento, o que é essa doença. Aliás, essa reportagem vai ser repetida, vai ficar nas redes sociais, vai ficar no YouTube. Se você tem ainda alguma dúvida, compartilhe essa reportagem, porque é um tema muito importante e a gente precisa ser falado. Doutor, agora queria que você falasse, né, se a tuberculose, ela tem cura. Sim, ela tem cura. A gente sabe que o tratamento, embora é um tratamento bem conhecido, já de longa data, ele é bastante efetivo, né? Hoje, 85% dos casos, eles são curáveis, né? Esses 15%, eles são decorrentes de uma taxa de sucesso um pouco pior, relacionadas a Mycobacterium, ao próprio paciente, algumas peculiaridades. E tem uma situação que é importante a gente comentar, que é a adesão ao tratamento, né? A adesão passa a ser um fator limitante ao tratamento em si e à cura, né? E ao desenvolvimento de formas mais graves da tuberculose, né? Como o tratamento é por tempo prolongado, né? São 6 meses pelo menos, né? O paciente ele tem uma melhora rápida dos sintomas, então ele vai ganhar peso rapidamente, a tosse vai melhorar, a febre vai desaparecer, então dá um sentimento que, puxa, eu já posso parar. Então esse é um risco, né? E tem uma taxa razoável de má adesão de cerca de 30%, né? Que isso está relacionado, aí, ajuda nesse insucesso terapêutico. Para isso existem estratégias, né, que são desenvolvidas como política de saúde mesmo, da terapia observada, ou seja, o paciente que está recebendo o tratamento, ele recebe a observação de um agente, de um profissional de saúde, para saber se ele está fazendo o tratamento de forma adequada ou não. Mas sim, existe cura, né, e é importante que a gente reconheça rapidamente para iniciar rapidamente o tratamento. Tema muito importante, né, doutor, e enfatizar a questão do rigor que deve ser feito esse tratamento, né? Porque, como o senhor bem disse, né, é um tratamento prolongado e precisa, sim, que a pessoa tenha esse compromisso consigo própria e com as pessoas que ela convive para que a gente chegue, então, a essa cura. Sem dúvida nenhuma, né? É um dado, uma estimativa que um paciente que não recebe o tratamento por um ano, ele pode contaminar outras 10 a 15 pessoas, né? Então é um número grande, né? E então mostra que é uma doença bastante prevalente, com uma incidência muito grande, não só no país, mas em todo o mundo. Doutor, e é possível, nesse sentido, pensar na erradicação da doença? Sim, há uma meta bastante ambiciosa da Organização Mundial de Saúde. O Brasil faz parte desse movimento de uma meta de erradicação, pelo menos diminuição de 80% a 90% dos casos, né, com uma redução expressiva também do número de óbitos, até 2030. Tá? Obviamente isso exige um empenho das autoridades, dos governos, para um maior investimento em pesquisa, né, ou busca de tratamentos com tempo de duração menor, né, tecnologias ainda mais avançadas para diagnóstico, enfim. Então há um movimento mundial nesse sentido. Infelizmente, nós tivemos aí o momento da pandemia Covid, né, nos últimos 2 anos, que o acesso aos serviços de saúde ficou prejudicado, os serviços, né, os recursos foram alocados para a pandemia, isso prejudicou, né, no bom andamento todas essas iniciativas que são mundiais. Mas sim, há uma meta, né, para até 2030 ter uma queda expressiva no número de casos e o número de óbitos relacionados à tuberculose no mundo inteiro. Perfeito, doutor. Nesse sentido, né, ainda falando dessa preocupação mundial, queria que o senhor falasse também a respeito do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que nós, brasileiros, né, América Latina, o mundo todo, está voltado nesse dia em especial para chamar a atenção para a prevenção, para o tratamento tão importante e também para a cura dessa doença.
Exatamente. Como é uma doença bastante prevalente ainda no país, no mundo inteiro, é muito importante que todo mundo busque seu autocuidado, melhorar seu autocuidado, cuidar dos seus familiares, um reconhecimento precoce dessa doença tem cura, com uma taxa de sucesso de cura muito elevada, né? E buscar os serviços de saúde para ajudá-lo nesse enfrentamento, né? Acho que uma mobilização de todos, né, nesse cuidado, nessa atenção para esse tema importante, a gente vai conseguir erradicar até 2030 essa doença que assola o mundo inteiro. É assim, esperamos, doutor. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, agradecer também a todo o Hospital Unimed que nos recebeu hoje aqui nesse belo cenário, né, doutor? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, até a próxima, à disposição. Unimed Piracicaba, Neto, falando com o doutor Vitor, né, durante esse tema tão importante, que o mês de março também, né, é aí voltado ao combate à tuberculose. Combate à tuberculose tão importante, a Unimed trazendo esse assunto para ser discutido aqui, essa informação chegando para você que está em casa. Parabéns à Unimed Piracicaba.